foi encontrado com vida o cabo Reginaldo da Silva. A partir de agora a gente entra nesse assunto. O cabo estava desaparecido, mostramos ontem para você. O carro dele é encontrado com marcas de tiro e de sangue. Hoje, depois de quase 24 horas, a polícia encontra esse policial amarrado em uma árvore. Ele está amarrado e esse é o momento aí que eu vou te mostrar, em que os policiais conseguem resgatar esse policial. Ele está mais de 20 horas sem comer, sem tomar água, debilitado, machucado. E a polícia consegue encontrar, então, o cabo Reginaldo. Pedro Marconi está ao vivo junto comigo, direto ali da Santa Casa de Londrina, para onde foi levado esse policial, Pedro. Buganza, então vamos lá. O cabo Reginaldo da Silva, ele foi encontrado por volta das 8h30 da manhã de hoje. Homens que foram pescar ali em um lago perto do final do Jardim Eucaliptos, na zona leste de Londrina, ouviram os barulhos, se depararam com ele e acionaram a polícia militar. O Reginaldo, ele estava com as mãos amarradas com arame e os pés amarrados com fita adesiva. Ele estava preso ainda em uma árvore e com sinais de violência, mas nenhuma perfuração de tiro. Isso porque existia esse receio por conta do carro dele, que foi encontrado ontem de manhã, com marcas de tiro no para-brisa e no vidro do lado do motorista, além de marcas de sangue que também foram encontradas do lado do motorista em relação ao veículo dele. Então, segundo a polícia militar, o Reginaldo estava muito assustado, até em estado de choque. Foi atendido pelo SEAT e trazido aqui para a Santa Casa de Londrina ainda durante a manhã de hoje. Ele foi internado no pronto-socorro do hospital, passou por uma bateria de exames, mas o resultado desses exames não apontou nada de errado com a saúde dele, por isso ele foi liberado agora há pouco, recebeu alta, já saiu do hospital e está com familiares. E a Polícia Civil está investigando esse caso. Existiu uma expectativa de ter uma coletiva hoje na 10ª Subdivisão Policial da Polícia, até para dar mais informações, para desvendar o que aconteceu em relação a essa história que vem intrigando muita gente, mas isso não se confirmou. A polícia, a princípio, deixou para amanhã essa questão da coletiva, mas a informação que nós temos é que a investigação continua com essas várias linhas de apuração. A própria Polícia Militar, que tenha auxiliado, fala em tentativa de roubo, o próprio roubo, até alguma questão envolvendo a companheira, segundo a Polícia Militar, desse policial, até porque eles teriam brigado instantes antes dele sumir. Ele falando que ia até vender o carro, uma Saveiro, aqui em Londrina, fez uma postagem nas redes sociais. E mais cedo, nosso repórter Wesley Lemos conversou com a companheira do cabo Reginaldo da Silva. Ela que falou que ficou muito preocupada em relação a ele, até com o que pudesse ter acontecido, e que acompanhou todas as informações sobre o sumiço dele, até pela imprensa. Vamos ouvir um trecho da entrevista. Foi horrível ontem. Eu estava trabalhando e os policiais chegaram lá para fazer perguntas, tudo, para mim, e até então eu não sabia que tinham encontrado o carro dele. Aí depois eu vi num grupo do WhatsApp as filmagens da reportagem e tal. Daí eu entrei em desespero, né? Perdi o chão, fiquei muito nervosa. Pedi muitas orações para que encontrasse ele bem, com vida. E uma amiga minha correu lá falar para mim que tinham achado ele. Ai, tirou um peso, né? Por mais que ele tá precisando de cuidados, mas ele tá bem, graças a Deus. Primeira informação, estado de saúde do policial, tá bem, já deixou o hospital? Só que o que aconteceu antes de tudo isso, né? Por que esse policial foi amarrado desse jeito contra essa árvore? Por que desse disparo dessa arma de fogo? Pedro, a esposa dele, tinha alguma informação sobre isso? Chegou a falar sobre o assunto? Ela falou em relação à questão do sumiço, Buganza. Segundo a Polícia Militar, corporação
que o Reginaldo da Silva pertence, ele estaria em um churrasco junto com a companheira, teriam tido uma discussão e durante a madrugada ele avisou a amigos e também familiares, isso por volta das 4 horas da manhã, que viria para Londrina vender o carro para começar uma vida nova. Ele inclusive fez uma postagem nas redes sociais, também anunciando que viria para cá vender a Saveiro. E ela foi questionada, a companheira dele, em relação a isso, se ela saberia dessa venda do carro, essa questão da discussão, se pode ter a ver ou não com o sumiço dele e posteriormente com ele sendo encontrado. Vamos ouvir o que ela disse. Foi na madrugada de terça para quarta. Daí eu mandava mensagem, eu mandei a última mensagem minha que foi para ele, foi 8 horas da manhã. Aí a mensagem chegou tudo, só que daí ele já não viu mais. E depois as minhas mensagens não chegavam para ele. Eu ligava, daí estava fora de área, desligado o celular. Aí 1h da tarde foi quando eu fiquei sabendo de tudo que estava acontecendo. Tinham encontrado o carro com marcas de tiro e com sangue. Vocês sabiam que ele tinha vindo para Londrina? Sim, ele falou que viria para vender o carro. Por causa que a gente acabou tendo uma discussão dele, falou que ele viria vender o carro, mas não sei se já tinha comprador, se ele já conversava com alguém combinando da venda do carro, que ele não comentou quase nada dessas coisas, sabe? 18h13, a polícia segue investigando o caso. A qualquer momento eu posso voltar com mais informações. O detalhe é, né, Pedro? Pedro está comigo ainda, né? Posso falar com ele? Está comigo ainda? O detalhe é, né, Pedro? A polícia ainda investiga para saber quem participou de tudo isso, por que amarraram esse policial. Eles iriam ouvir o policial, eles ouviram o policial hoje, mas ainda não deram coletiva. Agora, o que fica bem claro que dificilmente foi uma pessoa que participou dessa ação, porque para conseguir arrastar esse policial do carro para uma árvore, né, arrancar a arma desse policial, amarrar esse policial contra essa árvore, provavelmente mais pessoas participaram dessa ação. É isso que a polícia crê, Buganza, até por conta das características de toda essa história, que tem muita coisa ainda a ser explicada para a imprensa e principalmente para a população. Dificilmente uma pessoa apenas conseguiria fazer tudo isso. E aí tem essas questões. É um roubo, mas o carro dele foi deixado com a chave na ignição, com a carteira dentro com os documentos, com o celular. Esse policial foi achado nessa mesma região. Então ele foi transportado depois do carro ser abandonado, foi deixado nesse local primeiro e depois o carro foi levado ali perto da estrada das Três Figueiras. Então tem muita pergunta que precisa de resposta e nós estamos no aguardo, reforçando que tinha essa expectativa da Polícia Civil se pronunciar hoje sobre a investigação, até porque as testemunhas foram ouvidas, o policial foi ouvido, a informação que nós temos é essa, o policial foi ouvido inclusive aqui dentro do hospital, enquanto estava internado, passado o susto. Então ele é a melhor pessoa para ter relatado o que aconteceu, se foi uma tentativa de roubo, ou ali uma emboscada que fizeram para ele, se tem a ver ou não com outro tipo de situação. Então essas respostas que nós também estamos atrás, e assim que tivermos, nós trazemos a nossa programação, trazemos aqui no Cidade Alerta, mas destacando que a investigação dessa história continua, Buganza. Atenção, ó, novidades acabaram de chegar do caso do cabo Reginaldo da Silva, encontrado amarrado em uma árvore hoje no Jardim Eucalipto, zona leste de Londrina. Nós mostramos que a picape dele tinha sido encontrada com marcas de tiro e de sangue, lembra? Mostramos ontem aqui para você. Hoje chega a informação, ele é encontrado amarrado. Mas o que tem por trás de toda essa história, Buganza? Vamos ver? Reportagem. Os momentos de angústia com o desaparecimento do policial militar chegaram ao fim. Tirou um peso, né? Por mais que ele tá precisando de cuidados, mas ele tá bem, graças a Deus. Cabo Reginaldo da Silva foi retirado do meio do mato na maca do SEAT e colocado na ambulância. O PM foi levado à Santa Casa de Londrina. Ele não tinha ferimento aparente, somente uma dor no braço esquerdo, que era uma suspeita de fratura por parte da equipe do SEAT, que relatou para mim no local, mas não tinha aparentemente marca de ferimento. Estava íntegro fisicamente falando.
O policial militar passou pelo menos 20 horas com os pés e as mãos amarrados em uma árvore. Ele só foi encontrado depois que homens que estavam andando pela mata, procurando um lugar para pescar, ouviram gritos pedindo por socorro. Apesar da gravidade, ele estava apenas com dores, levantando a suspeita que teria sido agredido. A mata fica na mesma estrada de terra em que a saveiro do policial tinha sido encontrada no dia anterior. De acordo com a esposa, Reginaldo veio para Londrina vender o veículo, depois de uma briga do casal. A vinda para a cidade chegou a ser postada nas redes sociais. Não sei também se foi na emoção ali, na hora da raiva, que ele pegou o carro e saiu, falou que viria e tal, agiu por impulso. Não sei se já tinha comprador, se ele já conversava com alguém combinando da venda do carro, que ele não comentou quase nada dessas coisas, sabe? A RIC TV acompanhou com exclusividade o trabalho de coleta de provas no veículo. O papiloscopista verificou marcas de tiros e impressões digitais nas portas e enviou uma amostra de sangue ao Instituto de Criminalística. A motivação ainda é um mistério. Nós não descartamos nenhuma possibilidade ainda. Roubo, tentativa de roubo, enfim, nenhuma possibilidade ainda foi descartada. Então a gente espera agora, como eu disse e repito, falando com ele nas próximas horas, quando ele estiver bem, para que nós possamos ter informações que nos levem a entender o que aconteceu. Reginaldo da Silva já trabalhou em Londrina, na antiga 4ª Companhia Independente, mas foi transferido e atualmente estava trabalhando no 18º Batalhão, em Cornélio Procópio. 19h01, a qualquer momento eu posso voltar com mais detalhes sobre esse caso, tá certo? A nossa equipe está acompanhando tudo de perto, conversando com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. A Polícia Civil, a qualquer momento, pode convocar uma coletiva, principalmente para explicar o que levou esse policial a ficar amarrado nessa árvore. Quem fez isso? Quantas pessoas são? Qual o motivo de tudo isso? Já vem com os detalhes, combinado?